política na fusão com a religião. Vamos falar de pastores, pastoras que passam o pano para o erro, que são baba-ovos ou baba-ovo desta gente ligada à política que se diz de Deus, que se diz amante e pessoa do bem, amante de fazer o bem e pessoa do bem. Temos aí uma pastora, esse vídeo era para ter ser feito no outro canal, mas eu não vou fazer porque lá é notícias, eu não posso estar misturando as coisas, eu vou fazer aqui, até porque eu quero falar biblicamente muita coisa, e principalmente sobre essa questão de profeta, porque tem gente que não sabe nem o que significa a palavra, e está acreditando em tudo por aí. Eu fiz um vídeo faz algum tempo e repostei no canal News, lá dizendo que o que essa pastora estava fazendo é totalmente errado. Não pelo fato dela ter um candidato de estimação, um partido de estimação, mas sim por usar o nome de Deus para defender esse candidato, esse presidente, que já é exatamente, não é mais candidato, é um presidente, é o Bolsonaro. Não temos respaldos na Bíblia para defender ninguém, ainda mais pessoas ligadas ao erro. Mas a defesa não foi só para o Bolsonaro. Ela, além da defesa que faz, critica outro que estava criticando alguns pontos equivocados do Bolsonaro. Então, supostamente, ela teve lá uma profetada, um revelamento para o Daciolo ficar quieto, para não falar nem um ai assim do governo esplêndido, perfeito de Bolsonaro. É um governo esplêndido, um governo perfeito. Não tem corrupção, não tem rachadinha lá do Flávio, não tem nada, ele não defende os filhos, não tem maçonaria, não tem nada. Bolsonaro é tão perfeito que tudo que ele fala acontece, tudo que ele diz é a verdade. Como, por exemplo, ele disse que o Valdemiro tem Deus na vida, que via o rosto de Deus em Valdemiro, já via de longe que tinha o brilho de Deus na vida de Valdemiro. Então é esse Bolsonaro que essa Valdirene respeita, que essa Valdirene idolatra e que essa Valdirene profetiza. Eu fui ver o canal dela, vocês acreditam que ela, em nome de Deus, disse para o STF que o STF vai ficar calado? Só porque o STF atrapalha os intentos de Bolsonaro? Será que Deus é politiqueiro assim para interferir na política e colocar tudo nos planos, tudo nos devidos lugares, os pingos nos is? Será que é isso mesmo? Será que o reino de Deus é na terra? É terreno ou é celestial? O curioso é que nesse vídeo que ela critica o Daciolo, eu não estou aqui para defender Daciolo, eu sei dos erros do Daciolo, eu não sou um defensor ferrenho, alienado, cego de Daciolo. Votei nele, mas eu sei que ele tem erros. E como tem? E já citei todos os erros dele. Diferente dessa ala bolsonarista e dessa ala lulista que defende os erros do partido e os erros dos seus políticos. Valdirene não fala dos erros de Bolsonaro, só exalta as virtudes dele. E curioso é que teve gente lá naquele canal me chamando de Satanás, porque eu disse que o que essa pastora está fazendo não é bíblico. Eu sou Satanás, eu sou o adversário, eu sou o contendeiro, porque sempre aquele que fala a verdade passa como passou Elias, como perturbador de Israel, porque ele estava combatendo os erros de Acabe, de Jezabel, dos profetas de Baal. Eu sou o perturbador de Israel. Eu sou aquele que não profetiza coisas boas, como Micaías. Micaías tem que estar lá no calabouço, porque não profetiza algo bom para massagear o meu ego, não é de Deus. Esse é o procedimento.
Então essa pastora, ela se autotitula mulher de Deus, pastora de Deus, profetisa de Deus, tudo que ela fala tem que se cumprir, e eu tenho uma palavra. Eu pergunto para a senhora, pastora, com todo respeito, porque a minha questão aqui é nível doutrinário, não é contra a sua pessoa. Se não existisse YouTube, vamos lá, raciocina comigo, se não existisse YouTube, se o YouTube não pagasse você, você estaria aqui no YouTube dando essas supostas profecias para o Bolsonaro? É uma pergunta que eu faço. Se você não ganhasse dinheiro do YouTube, você ia dar? Ou você dá essas profecias porque sabe que o povo gosta de profecias, que o seu canal vai crescer com isso, vai vir visualizações, e principalmente você defendendo o Bolsonaro até os erros, sendo gado. Você é a profetisa da Gadolândia. E aí? Vamos raciocinar, vamos ser sinceros, tá? Porque usar o nome de Deus é uma coisa muito séria. Eu não uso o nome de Deus aqui com mentira, não. Eu uso para pegar a palavra. Eu não uso com mentira para defender político. Para mim, todos os políticos são picaretas, inclusive o Daciolo. Eu não defendo ninguém. Agora vocês votaram no Bolsonaro, não pode falar dos erros do Bolsonaro, porque vocês não estão convertidos a Cristo. Porque Jesus mandou denunciar os erros, as obras infrutíferas das trevas. As obras infrutíferas das trevas. Mas a esquerda acabou com tudo. Quem está defendendo a esquerda aqui? Eu não estou defendendo, acabei de dizer que todos os políticos são sem vergonhas. Assim como todas as ideologias não são do Evangelho. Porque a Bíblia não é direitista, não é centrista, não é esquerdista, e Jesus não era extremista. Jesus não pregou o socialismo, o comunismo, muito menos o capitalismo. Isso são ideologias, criações dos homens. Será que vocês não entendem isso? Os seguidores da Valdirene, com todo respeito àqueles que estão aqui e estão nos acompanhando. Eu quero também perguntar para a senhora Valdirene, vocês sabem o que significa a palavra profeta? Profetiza? O que significa? Não sabe. A palavra profeta, ela vem do hebraico, do aramaico, e ela quer dizer porta-voz, ela quer dizer intérprete, ela quer dizer aquele que fala gritando, aquele que diz, aquele que é, entre aspas, falastrão, aquele que fala em nome de Deus ou de uma divindade. Porque tem muitos que falam profecia. A profecia já é a própria palavra de Deus. Porque se o significado da palavra profecia é aquele que fala, aquele que diz alguma coisa, é um intérprete, porta-voz de Deus, quando você prega a palavra, você está sendo porta-voz de Deus. Você está sendo quem? Um pregador da verdade divina. É isso que significa a palavra. E tem gente que não sabe, acha que é um ser supremo, um ser angelical, um ser de outra natureza, que vem com a mensagem impactante e tal. Outro detalhe, eu não encontro na Bíblia nenhum profeta bajulando rei, que é o comparativo para presidente nos dias atuais. Eu não vejo o profeta Natã bajulando e ocultando o pecado de Davi. Eu não vejo o profeta Samuel bajulando e ocultando o pecado de Saul. Vamos lá, vamos ser sinceros. Eu não vejo o profeta Elias bajulando e dizendo que Acabe não tinha pecado por ter andado com Jezabel, que era mulher de outro povo, ou era uma mulher pagã. Eu não vejo Micaías defendendo Acabe. Eu não vejo João Batista defendendo, isso já é Novo Testamento, eu não vejo João Batista defendendo Herodes. Eu não vejo Jesus defendendo Herodes, chamando Herodes até de raposa. Eu não vejo Paulo diante do rei Agripa, bajulando o rei Agripa, bajulando Félix, Fausto, acho que era Félix, Fausto, enfim, as autoridades da época eu não vejo. Eu vejo sim pessoas ímpias, não convertidas, tentando bajular Jesus Cristo, e Jesus refutando isso.
Nicodemos chegou diante de Jesus, bem eu sei que tu és mestre, bem eu sei que tu és famoso aqui, bem eu sei isso. Jesus não quis nem saber, só disse, é necessário vos nascer de novo. Ou seja, deixa de bajulação, deixa de tolice, vamos ao papo reto, sincero. Você tem que se converter, você tem que nascer da água e do Espírito. Se você não nasceu, sinto muito em lhe dizer, você não entra no reino de Deus. Será que essa pastora tão famosa no YouTube, ela tem a audácia, a coragem, a intrepidez de dizer para Bolsonaro, Bolsonaro, você está errando aqui, você está errando acolá. Bolsonaro, você está colocando esquerdista no seu poder, no seu governo. Bolsonaro, você está no terceiro casamento, não vai separar mais, porque senão você já está configurando quase que nem um adúltero. Bolsonaro, olha, Bolsonaro, escuta aqui o que eu estou dizendo para você. Você para de estar aliado aí com esses grandes líderes religiosos, que muitos estão equivocados, fazendo parte até da maçonaria, ou pior ainda, sugando o dinheiro dos pobres coitados fiéis. Eu não vejo essa profetazona falar essa verdade. Agora, bajular o presidente, ser contra tudo que o presidente aí é muito fácil. Olha, a Globo vai cair por terra, o STF vai cair por terra, os ministros do STF vão tudo morrer. Vai te converter a Cristo, querida, pelo amor de Deus. Que vexame você está fazendo no YouTube. Eu não estou aqui para defender ninguém. E se fosse com Lula, eu estaria aqui falando a mesma coisa. E se fosse com Ciro Gomes, eu faria a mesma coisa. Eu me recordo em 2018, tinha assim um pastor defendendo Lula, Haddad, dizendo que Bolsonaro era um anticristo. Eu comentei no canal e disse que o verdadeiro anticristo, na realidade, era esse mentindo em nome de Cristo, porque eles são contra a mensagem de Cristo. Tanto aqueles que são pró ou a favor de um líder político estão fora do preceito divino. Jesus nunca bajulou uma autoridade, ele respeitava, mas ele não bajulava, ele não dava profecia de coisa boa para ninguém, e nenhum apóstolo também. Me explique tudo isso que eu já falei aqui, e vocês fanáticos dessa pastora, refute isso. Vocês nunca leram Bíblia, vocês vão atrás de uma sujeitinha, de uma pessoa que não é nada para Deus, como eu também não sou, mas eu não uso o nome de Deus em vão. Eu tenho temor de Deus. Eu não ando aqui com profetada, eu não ando aqui com revelação de minha pataca, eu não quero destaque com mentira em nome de Deus, com política. Você precisa voltar ao Evangelho, minha querida. Você precisa de alguém que te exorte. Até agora no YouTube não teve ninguém que te exortou para o caminho errado, para a vereda errada que você está indo. Você quer falar de Deus? Fale a verdade. Agora não venha colocar política aonde não existe, porque a verdadeira política nenhum político na terra faz, que é ajudar o pobre. Porque no início é assim, Jesus foi o maior político no sentido de ajudar os pobres e pregar a verdade, porque a raiz etimológica da própria palavra política vem de polis, do grego, que quer dizer cidade, e que tem a ver com cidadania, e o cidadão que cumpre a cidadania, ele é um representante, se ele for político, desses cidadãos, e o fim dele, o foco dele é ajudar os necessitados. Era assim que funcionava no início. Vai estudar história, vai estudar o povo grego, que tem sim influência no cristianismo. Agora, o que esses fazem por aí é uma jogada de interesses escusos, ilegítimos. Não se prezam pelo verdadeiro interesse que Jesus deixou claro, são dois interesses que Jesus deixou claro. A verdadeira política, Jesus como um instrumento político ali, não dessa politicagem que nós sabemos, que nós vemos, política velha, política de partidos, de interesses, de conchavos, de aliados. Não, a política no sentido de ajudar o próximo,
Então, as duas políticas, os dois instrumentos que nós devemos executar ou utilizar são o amor a Deus sobre todas as coisas, o próximo a nós mesmos. Essa é a verdadeira política. E essa política vagabunda, misturada com uma religião vagabunda, está deturpando a origem da política e a origem da palavra de Deus, está deturpando o Evangelho, a boa nova de Cristo, que é salvação para os perdidos, que é salvação para aqueles que se encontram sofrendo. Porque o que o povo pensa quando quer se candidatar a um cargo político? Faz-me rir, ganhar tanto e regalias. Pensam no bem da coletividade? Dificilmente. Bolsonaro, você fala de Bolsonaro, mas você desconhece que Bolsonaro ganha 2 aposentadorias, ganha o salário de presidente e ainda mais as regalias de presidente. Se ele fosse uma pessoa de Deus, como ele ganha 2 aposentadorias, no mínimo ele iria não receber esse terceiro salário do presidente, ou ele iria doar para a benevolência, para as entidades filantrópicas, ou fazer uma filantropia de ajudar os pobres. Por que não faz isso? Porque isso é o verdadeiro político da política divina de Deus. Jesus é o instrumento político, Jesus é a própria política, o instrumento político que Deus criou. E quem segue Jesus e quem segue Ele não anda em trevas e faz exatamente isso. Mas como tudo está desvirtuado, como tudo está acabado, fica complicado. Então, a vossa ignorância, pastora, e dos vossos seguidores acabam pisando no sangue inocente de Cristo, acabam crucificando Cristo novamente, acabam deturpando o Evangelho. Eu não estou aqui como profeta, estou aqui como um pregador da palavra. E eu te digo, te converta nessa parte. Você pode ter muitas coisas interessantes, muitas mensagens de Deus, mas você não é ninguém, como ninguém nessa terra é, sem Jesus. E não fique falando aquilo que você acha que deu na tua telha, como se fosse de Deus. Como eu disse no início, me prove na Bíblia que tenha um profeta defendendo erro de rei ou saudando o rei, mesmo que esteja tudo certinho. Me mostre, me aponte. Devemos respeitar as autoridades que foram constituídas por Deus. Ninguém está dizendo que não devemos respeitar. Agora, a opinião popular não é a opinião de Deus. Será que você já ouviu a expressão em latim vox populi, vox Dei? Voz do povo, voz de Deus? Quem colocou o Bolsonaro no poder foi o povo. Agora você, com uma ideia equivocada, tenta dizer que foi Deus que colocou. Então você está cumprindo ou achando que é verdade esse ditado pagão que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Se o povo escolheu, então é porque Deus quis. Uma coisa é Deus permitir, outra coisa é Deus colocar. Deus não coloca ninguém. O povo que coloca, porque nós estamos no quê? Numa teocracia. Saul, Deus colocou ele no poder de Israel, porque era uma teocracia, governo de Deus. Deus escolhia, tocava lá no profeta, no sacerdote, é aquele que eu quero. Uma coisa. Agora Bolsonaro não foi assim, porque nós estamos numa democracia, ou seja, governo do povo. O povo, por intermédio do voto, escolheu por maioria Bolsonaro, como escolheu no passado por maioria Lula, Dilma. Então foi Deus que colocou Dilma e Lula? Não foi, né? Porque era a esquerda. Olha que incoerência vocês têm. Bolsonaro que votou no Lula, que vocês tanto praguejam Lula e PT. Vocês tudo votaram, vocês evangélicos, eu não votei, mas vocês tudo votaram, somente aqueles que dizem amém para aquilo que o pastor diz, no próprio Lula, na própria Dilminha, no PT vocês votaram. O Marco Feliciano fazia campanha para votar na Dilma e no Lula.
O Silas Malafaia, os grandes pastorecos aí desse mundo podre evangélico, gospel. Cadê o raciocínio de vocês? Cadê? Depois vai aparecer, obviamente, os fanáticos aqui me criticando, porque eles não conseguem ficar só com isso aqui, ó, com essa Bíblia aqui, eles não conseguem ficar. Com a palavra que é Jesus Cristo, eles não conseguem ficar. Eles têm que ficar com a palavra do profeta de Araque. Tem que ficar com a palavra errante de algum profeta. O maior de todos os profetas, eu vou colocar um vídeo já no canal, considerado por Jesus, é João Batista. Acabou-se a linha de profetas. Acabou-se. Muitos vão dizer, mas Jesus foi profeta. Jesus pode ter sido profeta, mas ele, com um ato de humildade, disse que o maior de todos os profetas era o seu primo, porque João Batista era primo de Jesus. Era o seu primo João Batista. Por que João Batista era o maior de todos os profetas? Porque ele perdeu a cabeça por ter falado a verdade. Ele poderia ter bajulado Herodes. Até porque Herodes não tinha feito nada de mal para ele, não é verdade? Até porque Herodes, apesar de ser representante romano, ele não estava fazendo tanto mal assim a Israel. Mesmo que Israel fosse subjugada por Herodes, ou pelo governo do Império Romano, mas João Batista não pestanejou, não ficou em cima, não, olha aqui Herodes, olha uma coisa, não é lícito tu possuir a mulher do teu irmão. Eu quero ver, Valdirene, você ter esse poder de dizer aí para muitos pastores e muitos políticos que estão aí em 300 casamentos e dizer, não é lícito você casar pela quinta, sexta vez, estando a esposa viva. Porque uma coisa é você errar, eu até concordo, a pessoa errou, ou foi abandonada, ou estava sofrendo no casamento, teve que separar, mesmo sem querer. Aí ela contrai novas núpcias. Muitos vão dizer, é pecado. Não, tem situações que pode sim. Agora, 3, 4, 5 vezes? E geralmente por mero capricho, porque a mulher ficou velha, eu quero uma novinha. Isso você não fala, né, Valdirene Zona, né? Você não tem essa intrepidez. Então, que espírito sois? Que espírito sois? Espírito politiqueiro? Espírito carnal? Agora nós vamos ler uma passagem bíblica aqui para ti, para ver se você está 100% certo. Para os teus fanáticos, para os teus bolsonaristas, você está perfeito, você é linda, você está dentro do evangelho bolsonarista. Claro que você está dentro, mas biblicamente você está redondamente enganada. Desperta tu que dormes, ressuscita dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vamos ver aqui uma passagem bíblica da tua obra carnal. Tu não tens obra carnal? Eu tenho obras carnais também, sou pecador, mas nessa questão de política, ainda fanatizando os outros, para não dizer um ai, isso aí não procede. Vamos ler o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Me parece que até esse mesmo versículo que você citou lá, do caso do Daciolo, e eu cito para ti. Aqui a versão é da Nova Versão Internacional, então vai ter um pouquinho de diferença, mas não destoa do texto original. Vida pelo Espírito. Vamos ver se você ou nós temos uma vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Não é espírito politiqueiro, não é espírito carnal, é espírito. O Espírito não tem matéria dessa terra. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Exortação de Paulo aos Gálatas para viver no Espírito, porque o Espírito é imortal, essa carne é passageira, e aquele que está verdadeiramente no Espírito não está compactuando com os desejos desse corpo,
Vamos lá. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. Olha a tua carne aí, defender Bolsonaro, defender política, defender Lula, defender isso, aquilo. O teu espírito não quer defender o espírito que Deus deu, o fogo de vida que Deus te deu, ele não quer defender política, quer defender o quê? O Evangelho do Senhor. Ele brama, assim como os cervos no deserto bramam por água, ele brama, ele pede pela água de Deus, água da vida, que é Jesus. Porém, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Pergunto, pastor, você está sendo guiada pelo Espírito? E leia esse Espírito Santo, é o Consolador, que ensina todas as coisas, que é aquele que convence o homem e a mulher do seu erro. Porque tem o teu Espírito e tem o Espírito Santo de Deus que convence o teu Espírito do erro. Você está dando lugar para o Espírito Santo para ser uma ovelha obediente, para viver espiritualidade? Enfim, teu espírito está sendo favorável àquilo que o Espírito Santo quer? Vamos lá. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade. O que você faz, pastora Valdirene, é uma imoralidade. O que é imoralidade? Tudo aquilo que atenta aos bons costumes. A igreja de Cristo não tem tais costumes de estar defendendo político, e nem muito menos de estar colocando político em cima do púlpito, e nem muito menos de aceitar políticos picaretas enganadores pregando no meio da comunidade e não fazendo a verdadeira política, que é ajudar o próximo. Então você já é uma imoral do ponto de vista bíblico. Você comete imoralidade, você atenta contra os bons costumes do Evangelho. Olha só a tua obra carnal. Imoralidade sexual, aí não entra, ok. Impureza. A impureza é algo relativo também à imoralidade. Como o texto fala imoralidade sexual, está falando de uma opção, existem vários tipos de imoralidade. Ali a imoralidade sexual não é correta, aí vem a impureza. A impureza já está ligada à própria imoralidade nos outros aspectos. Tudo que é impuro é puro. A política é pura, a política é puro, o político. Ele é santo, ele é casto, ele realmente tem um desejo de ajudar o pobre, o necessitado, ou é uma corrupção em cima de corrupção? Impureza, libertinagem, que é o excesso de liberdade. Idolatria, a senhora não está sendo idólatra de Bolsonaro, como muitos estão sendo idólatras de outros políticos, de Lula, de Daciolo, de Ciro Gomes e por aí em diante. Olha que obra carnal, hein? Idolatria. E os idólatras não entrarão no reino dos céus, porque eles amam mais a criatura do que o Criador. Meu Deus, que perigo, você está bem mal, não é verdade? Nesse teu caminho aí, se não mudar. Feitiçaria. Feitiçaria também. Ou seja, amaldiçoar os outros que discordam de ti. Isso é feitiçaria. Ódio. Obra carnal do ódio. Bolsonaro prega o amor. Quando ele disse assim, vamos acabar com a petralhada toda, ele estava pregando o amor ali ou ódio? E a consequência para ele veio, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Depois veio o maluco lá e fez o que fez com ele. Não estava pregando ódio ali? Porque ele podia fazer muito bem a campanha dele de uma maneira sadia,
sem estar atacando os outros, podia estar dizendo, olha, o PT errou nisso, errou naquilo. Discórdia, olha a discórdia também aqui, uma obra carnal. Principalmente a discórdia quando não tem coerência. Eu discordo de você, mas eu estou errado. Ah, eu não gosto, eu discordo de você porque está atacando a pastora Valdirene. Não estou atacando. Você pensa assim, essa discórdia é uma discórdia que faz você pecar, cometer iniquidade. Porque eu estou aqui com o fito de orientar a todos para deixar de ser fanático, alienado de política, para deixar de colocar o nome de Deus em política, para deixar de colocar o nome de Deus na boca de políticos imundos, interesseiros, avarentos, adúlteros, adúlteras, que amam o mundo mais do que o próprio Deus. Ciúme também é uma obra carnal. Tem ciúme de você, já dizia a música do Roberto Carlos, né? Ciúme, olha o ciúme. Ira. Lembrando que a Bíblia fala, irai-vos, mas não pecai-vos. Não ponham o sol sobre a vossa ira. Você pode até se indignar, agora não pode ter aquela ira constante. Ciúme, a Bíblia fala que o Espírito de Deus tem ciúme de nós, mas não é aquele ciúme patológico. Aqui o que está sendo combatido é o ciúme patológico, doentio, aquela compulsão louca, seja por partido, seja por pessoas, entidades, etc. Depois vem egoísmo. Jesus disse, se nós somos um verdadeiro cristão, devemos o quê? Renunciar ao eu, carregar a cruz de cada dia e seguir a Ele. Então o egoísmo é uma obra carnal. Dissensões. Veja que nessa Bíblia da versão internacional ela é mais clara. Na Almeida vai estar lá emulações, vai estar lá palavras difíceis que você tem que consultar o dicionário. Aqui já vai dizendo o que vem a ser. É muito melhor até. Egoísmo, dissensões que não são só por conta da discórdia, mas sim, a gente pode dizer que é aquilo que está acima da discórdia, que é aquela briga que não para mais e que pode até terminar em briga de fato, em vias de fato e até mesmo, lamentavelmente, em algo trágico. É uma obra carnal. Aí vem facções. O que é facções? Divisões. O partido é uma facção. Você sabia disso? Porque a própria palavra partido já está dizendo que é parte de um todo. É uma parte A, é uma parte B, é uma parte C. No Brasil nós temos quase 40 partidos. São 40 partes da política partidária. Partezinhas, facçãozinhas, divisõezinhas, porque eles se chocam, eles brigam aqui e acolá e depois se unem tudo junto quando estão lá dentro, porque esse é o jogo. Dividir para somar, esse é o jogo. Inveja. A inveja também é terrível, hein? Que é diferente de ciúmes. A inveja, porque embriaguez, aqui muitos vão dizer que é beber, não é beber, é se embriagar, é passar dos limites, algo excessivo. Orgias aqui acaba de várias formas, né? Cabe a gente falar. O texto ainda diz, coisas semelhantes eu os advirto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha quanta coisa que pode nos deixar de perder, pode nos deixar, na realidade, de entrar nos céus, fazer com que nós perdamos ou perdemos a salvação. Quanta coisa que faz nós perder a salvação. Porque muitos acabam
Gostamos, né? E um e o outro. Na realidade, tem pessoas que se apegam a alguns pecadinhos para eliminar da sua vida, os demais eles aceitam. Ah, eu não sou beberrão, ah, eu não sou isso. Mas você é um fanático, não só religioso, principalmente político, então você está cometendo o pecado da idolatria. Você defende o seu partido com unhas e dentes, você está cometendo a obra carnal da facção. Se você também defende o seu político com unhas e dentes, você está defendendo o pecado da carne, facção. O evangelho não tem divisão, porque Jesus mesmo disse: se uma casa estiver dividida, como que ela vai subsistir? Imagina se eu vou na igreja e começo lá a pregar assim: olha, vocês têm que votar no Bolsonaro e aquele que votar no Haddad vai para o inferno. E teve gente ali na própria congregação que votou no Haddad. Aí não vai mais para a igreja, não vai querer mais saber de Jesus, pode até se desviar por conta dessa fusão nefasta de religião e política. Ah, não, Bolsonaro é do lado do bem. E lado do bem o quê, cara pálida? A esquerda é terrível e a direita não é terrível? Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade. A partido, a político ou a Deus? Mansidão. E aqui o principal, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Domínio próprio, vocês têm domínio próprio? Quando alguém vem dizer: olha, o Bolsonaro não presta, vocês já vão lá xingar, vocês já vão lá chamar de satanás, vocês já vão lá chamar de esquerdista, vocês já vão lá chamar de comunista, socialista, porque vocês foram doutrinados assim. Então vocês não têm autocontrole, vocês não estão com Cristo. O Espírito que vós pertence é um espírito contendeiro, carnudo, um espírito politiqueiro. Vocês não têm mansidão, vocês não têm autocontrole. Você, pastora Valtirene, não tem autocontrole, não tem mansidão. Ah, você está me julgando? Sim, estou te julgando pela reta justiça, conforme está em João 7, 28, é isto? Não, 24. Vamos estar lá. Ah, não pode julgar de modo precipitado. Eu não estou julgando de modo precipitado. Eu fui lá no canal dela, vi o que é que ela falou lá, fiz um comentário isso há tempo atrás, no qual ela defende Bolsonaro com unhas e dentes, manda o outro lá ficar quieto. Mas ainda se fosse um recado de Deus, tudo bem. Mas a gente vê que tem um fito politiqueiro para não falar do mito, mesmo que esteja errado, para as pessoas não questionar nada. Aonde que o Evangelho ensina isso, nós não questionar nada? Jesus propriamente questionou a sua própria religião, o judaísmo. E por isso que foi perseguido, por isso que foi morto. Jesus falou contra as autoridades judaicas, fariseus, saduceus, os escribas. Mas o Evangelho que hoje é ensinado é ficar quieto, colocar uma mordaça na boca e ficar quieto. O evangelho que hoje é propagado coloca em você uma mordaça na boca, uma venda nos olhos, coloca um protetor nos ouvidos para não escutar nada, tá? É isto. Tapa a sua narina para não cheirar nada, imundícia, imundo. E também não te deixa tocar nada, ou seja, você perde os teus 5 sentidos com esse evangelho. Você perde o teu paladar, você perde o teu olfato, a tua audição, a tua visão e o teu tato. Você perde 5 sentidos. Não pode ter sentido. Então tá aí, meus caros, biblicamente falando e refutando alguns erros, não só dessa pastora, como de muitas outras por aí, que diz que são de Deus e que só profetizam
para políticos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se arrependem enquanto há tempo, que vocês estão fazendo coisas erradas. Se faziam sem saber, Deus perdoa o tempo da ignorância. Agora, continuar nesse erro é besteira. Ah, mas eu preciso ganhar dinheiro no YouTube. Pois é, se eu fosse pensar assim, eu podia agir dessa forma, como muitas profetisas e profetazinhos agem no YouTube. Porque dá dinheiro, sim. As pessoas vão ver, visualizações, dá dinheiro. Mas o que eu quero é a salvação da minha alma e a minha consciência limpa e tranquila na hora que eu for dormir. Que eu não fique cocheando dois pensamentos, será que eu falei de Deus ou da minha carne? Mas essa gente não se importa com isso, se importa com isso aqui. Olha, e Deus me deu aqui uma visão, e Deus me deu aqui uma revelação. O STF vai cair, o Barroso vai morrer, o Alexandre de Moraes vai pegar ar. Olha, o Bolsonaro, ele vai agitar a nação. O Bolsonaro é de Jesus. Porque Bolsonaro está junto com Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Silas Malafaia, com todos os nossos líderes de Deus aqui. Por isso que Bolsonaro é de Deus. E eu pergunto, que Deus? Deus desse século? Deus Mamon, do dinheiro? Talvez esse último, do Mamon, do dinheiro. Que Jesus disse, eu preguei aí, está no canal, que se você agradar um, desagrada outro. Que Deus não divida a sua glória com outrem. Ou você é do Mamon ou você é de Jeová. Ou você é do Deus desse século ou você é de Jeová. E aí? Tá bom? Aí a explanação acerca disso. E eu vou falar, não sei quando, mas a hora que tiver a oportunidade, sobre profetas, de uma maneira mais aprofundada, biblicamente falando, se, respondendo essa pergunta, se existe profetas nos dias atuais, se o ministério de profetas ainda existe, biblicamente falando. Deus abençoe a todos e até a próxima.